Shalom, povo de Deus, sejam todos bem-vindos, a mais um Café com Celeste, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia para agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pelo abrir dos olhos, pelo caminhar, pelo levantar, pela nossa família, pela vida, pela saúde, pelo alimento, pela água, por tudo que nós temos. Nós agradecemos, nós damos graça, nós louvamos, porque tem aqueles que não têm o que nós temos. Tem aquele que desejaria ter pelo menos um quarto daquilo que temos. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Não esqueça, se você não é inscrito, inscreve-se no canal. Abençoa outras pessoas com esse vídeo, edifica outras vidas compartilhando, assim também você estará ajudando esse ministério, lembrando que esse ministério é um ministério independente, não pertence a nenhum tipo de igreja, de religião. Aqui falamos de Jesus, falamos da Bíblia viva, a palavra de Deus, e aqui Jesus é o centro de tudo. Amém? Café com Celeste todos os dias, leitura da Bíblia viva também está no canal. Segue conosco, o Espírito Santo também capacita para servir. Esse é o tema que Deus me deu hoje para transmitir para você. Abre sua Bíblia no capítulo de Êxodo 31 e vamos ler os versículos de 1 a 6. Amém, pessoal? Êxodo 31 de 1 a 6. Você que chega aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E se você é mulher, que você quer participar do meu grupo de mulheres valorosas a serviço do reino no WhatsApp, seja bem-vindo. Temos célula, temos ensino, temos crescimento, temos grandes testemunhos e também daqui a pouco vamos iniciar novos temas. Então venha fazer parte, entre em contato comigo através do meu Instagram, Celeste 100% com Jesus, ou do meu Facebook, Celeste Influencer do Reino. Amém? Antes de começar esse dia, vamos colocar Jesus no centro. Vamos abrir o coração para a palavra, porque esta manhã não é apenas para pedir bênçãos. Gente, é para entender que Deus também nos capacita para servir com excelência, com humildade e com propósito. Não esqueça que Jesus, ele falou, ele veio para servir e nós também estamos aqui para servir como co-herdeiros com ele. Hoje vamos falar de um homem pouco lembrado na Bíblia, gente, mas profundamente importante na Bíblia. Lendo a palavra de Deus, Deus trouxe esse homem, trouxe esse tema. Ele chama Bezalel. Vocês lembram de Bezalel? Bezalel, ele não foi chamado para pregar no púlpito, gente, mas foi cheio de Espírito Santo para construir, para criar, para trabalhar, para servir e fazer a obra de Deus com excelência. Excelência. Você sabe que nosso Deus é um Deus de excelência e nós temos que lutar para chegar perto dessa excelência. Nós não somos perfeitos, mas se damos o nosso melhor, o nosso tudo, vamos chegar bem perto da excelência de Deus, porque Ele nos fez a imagem dele, a imagem e semelhança dele. E Bezalel, ele serviu com excelência. Vamos para a nossa leitura, Êxodo 31, de 1 a 6. É uma leitura bem rica, então presta atenção. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre e em lavramento de pedras para engastar e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o artifício. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Eita glória, que texto maravilhoso, que palavra, gente. Pessoal,
Se olharmos para o contexto dessa palavra, Israel estava no deserto. Deus tinha dado a Moisés instruções para construir o tabernáculo, o lugar onde a presença de Deus seria manifestada no meio do povo. Mas Deus não entregou essa tarefa de qualquer maneira, gente. Ele chamou a quem? Escreve no comentário, Bezalel pelo nome. Ele chamou Bezalel pelo nome. Ele chamou Celeste pelo nome. Se Deus te chamou, então escreve no comentário como um ato de fé. Ele chamou Celeste pelo nome. Isso já é profundo, gente. Ele me chamou pelo meu nome. Aliás, ele me chamou e me trocou de nome, porque todo mundo me chamava de Silene, o nome que a parteira me deu. Deus renovou meu nome, me dando nome de Celeste, divina, aquela que pertence ao céu, aquela que pertence ao céu. Esse é o significado do meu nome. E você? Você sabe o significado do teu nome? Esse nome quem me deu foi meu pai. Ele me registrou com esse nome segundo direção de Deus. E Deus me renovou de novo com meu nome de registro. Amém, irmãos? Ele chamou Bezalel pelo nome. Isso já, gente, é algo... Enfim... Deus conhece o nome de quem serve nos bastidores. Olha só, o meu púlpito é o meu quarto de guerra. Por enquanto, Deus me usa desde o meu quarto, onde Ele está renovando a minha saúde, onde Ele está renovando as minhas armaduras. Irmãos, nem sempre Deus coloca a pessoa diretamente no púlpito. Pessoal, Deus chama, Deus capacita, Ele vai me capacitando aos poucos, Ele vai te capacitando aos poucos. Então, se Deus já te chamou para fazer a obra, para servir em qualquer lugar que seja, responde simplesmente, eis-me aqui, Senhor. Irmãos, Bezalel não era sacerdote, entendeu? Celeste também não é pastora. Bezalel não era pregador. Celeste é uma evangelista. Bezalel não era profeta conhecido. Ninguém me conhece, meu canal não tem milhões, não importa. Se eu atingir uma vida, eu já estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Se alguém é transformado, é tocado, é edificado com meus testemunhos pelo milagre vivo que eu sou, eu já estou fazendo a obra que Deus me chamou para fazer. Bezalel, ele não era sacerdote, nem pregador, nem profeta conhecido, mas Deus o encheu do Espírito Santo para trabalhar com as mãos, com a inteligência, com a criatividade e com sabedoria, sobretudo com excelência, porque quando você faz algo para Deus, tem que ser feito com excelência e não de qualquer jeito. Irmãos, isso nos ensina que o Espírito Santo, ele não capacita apenas quem canta, quem prega ou quem aparece no palco. O Espírito Santo capacita também quem limpa, quem cozinha, quem administra a sua casa, quem organiza, quem cuida, quem constrói, quem ensina, quem ajuda, quem acolhe, quem sustenta, quem cria, quem costura e quem faça bordado, quem escreve, gente, quem orienta, educa seus filhos, suas netinhas, cuida de idosos, visita enfermos e serve sem aplausos. Você pegou alguma dessa chave? Escreve, eu peguei. O reino de Deus não é feito apenas de microfone, gente. Eu não tenho microfone, sabe, de alta qualidade. Gente, o reino de Deus também é feito de mão disponível. Simplesmente uma mão disponível. Eu gostaria de deixar 5 lições desta palavra para você. Fica comigo até o final, que no final terá a gole da Celeste também. Primeira lição, Deus chama pessoas pelo nome. Ele me chamou Celeste. Eu respondi, eis-me aqui, Senhor. Êxodo 31:2 diz, tenho chamado por nome a Bezalel. Deus não esquece quem serve no secreto. Pegou a chave? Segundo, o Espírito Santo, ele capacita para servir com excelência, porque são uma imagem, semelhança de Deus, e Deus é um Deus de excelência. Êxodo 31:3 diz que Deus o encheu de sabedoria, entendimento e conhecimento. Isso mostra que habilidade também pode ser unção quando está a serviço do Senhor.
Pegou essa chave? Se você tem uma habilidade que você coloca ao serviço do Senhor, por exemplo, estou procurando alguém para me ajudar no grupo de valorosas a serviço do reino, devido a minhas muitas terapias, muitas consultas. Às vezes eu preciso de ajuda. Então, olha só, se você tem uma habilidade para servir, coloca ao serviço do reino, porque sempre vai ter um lugar, alguém que vai precisar. Amém? Você pegou? Essa também é uma unção, gente. Colocar habilidade a serviço do reino. Irmãos, nem todo chamado está no púlpito. Tá? Lição número 3. Olha só, eu não tenho púlpito. Irmãos, nem todo chamado está no púlpito. Bezalel foi cheio de Espírito Santo. Bezalel foi cheio de Espírito para construir. Isso nos ensina que trabalho, arte, cuidado e serviço também podem glorificar o nome de Deus. Entenderam? Pegaram a chave? Quarta lição. A obra de Deus precisa de pessoas diferentes trabalhando juntas. Pegou? Deus também levantou a Oliabe e outros sábios de coração. Ninguém consegue fazer a obra sozinho. Ninguém mesmo. Lição número 5. Servir é obedecer ao que Deus ordenou. O versículo 6 diz: para que façam tudo o que tenho ordenado. Serviço sem obediência, pessoal, vira vaidade, entenderam? Serviço com obediência vira adoração. Você pegou essa chave? Declara no comentário: serviço com obediência vira adoração. A palavra de Deus confirma em Colossenses 3:23 aquilo que eu acabei de falar. É tudo e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Pegaram? Muita pessoa está fazendo algo esperando gratificação, esperando admiração. Mas se você fizer como pelo Senhor, você não espera nada em troca. Deus te dará de graça e Deus multiplicará. Deus te dará em dobro tudo que você doa, do seu tempo, do seu dinheiro, pouco importa o que, mas Deus te devolve em dobro. Eu posso te provar, porque eu sou um testemunho vivo de tudo isso. 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um temos um dom que Deus nos deu. Então você pode administrar aos outros o dom que Deus te deu, aquilo que você recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Gálatas 5:13 fala: servir-vos uns aos outros pelo amor. Declara no comentário: pelo amor. E, para terminar, Romanos 12:6, que fala: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Vamos orar e ficar até o final, porque tem a gólida celeste no final. Pai querido, em nome de Jesus, entramos na tua presença, coberta com o teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6. Meus filhos e netinhas, meus pais, meus irmãos, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, estão todos cobertos com o teu sangue. Tudo que me pertence a ele, está debaixo da cobertura do sangue de Cordeiro. Senhor, em nome de Jesus, eu proíbo qualquer retaliação maligna contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa. Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, em nome de Jesus. Senhor, obrigada por mais um dia. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigado porque antes mesmo de começarmos as tarefas deste dia, o Senhor já está conosco. Pai, hoje nós recebemos a tua palavra em Êxodo 31, onde o Senhor disse a Moisés: tenho chamado por nome a Bezalel. E nesta manhã nós declaramos: o Senhor também nos conhece pelo nosso nome. O Senhor me chamou Celeste porque o Senhor me conhece pelo meu nome, o nome que o Senhor mesmo me deu, aquela que pertence ao céu. Eu não pertenço a esse mundo, Pai. Eu pertenço ao reino de Deus. O Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esta oração agora, Pai. O Senhor conhece a mãe cansada, o pai preocupado, o filho afastado, a mulher que serve em silêncio, o homem que trabalha sem reconhecimento, Pai. E a pessoa que cuida de alguém doente, quem está no hospital, quem está em casa, quem está em meio à guerra, quem está sem forças, quem está servindo sem aplausos, os sem abrigos, Pai. A tua palavra diz que o Senhor encheu Bezalel do Espírito de Deus.
de sabedoria, de entendimento e de conhecimento, Pai. Então nós te pedimos nesta manhã, enche-nos também do Teu Espírito Santo, enche-nos para servir melhor, enche-nos para amar melhor, enche-nos para cuidar melhor, enche-nos para trabalhar com excelência, Pai. Queremos chegar perto da excelência do Senhor. Enche-nos para administrar com sabedoria. Senhor, nos enche para falar com discernimento, nos enche para calar quando for necessário também, Pai. Senhor, nós te pedimos, nos enche para obedecer a Tua vontade. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que servem nos bastidores, que não tem púlpito, nem palco, nem microfone. Abençoa quem limpa, quem cozinha, quem organiza, quem acolhe, quem visita, quem intercede, quem ajuda, quem sustenta a obra, quem ora por nós, Pai. Abençoa todos os meus intercessores, os pastores, com quem eu aprendo. Senhor, quem cuida da nossa família, quem estende a mão sem procurar reconhecimento, porque a Tua palavra diz em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Pai querido, então, que todo serviço feito com amor seja recebido como adoração diante de Ti. Senhor, eu declaro esta palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre meus filhos e netinhos, toda a minha parentela. Senhor, em nome de Jesus, sobre meus irmãos, que cada um deles descubra os dons que recebeu de Deus, que nenhum talento seja enterrado, que nenhuma capacidade seja desperdiçada e que nenhuma chamada seja ignorada. Pai querido, a Tua palavra diz em 1 Pedro 4:10, que cada um deve administrar o dom que recebeu como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Aleluia. Então, Senhor, nos ensina a usar bem, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, em nossos corações. Pai, visita as nações nesta manhã, visita Cabo Verde, visita o novo líder, o primeiro-ministro, visita cada deputado que lhe acompanha, que forma a governação, visita a Suíça, visita Portugal, visita Brasil, visita Israel e todos os povos da terra, Pai. Levanta servos cheios de Espírito Santo para servir nas igrejas, nas famílias, nos hospitais, nas ruas, nas escolas, nas prisões, nos lares, nas aldeias e nas cidades. Visita a minha aldeia entre Picos de Boa Entrada, Pai, as criancinhas, Pai. Visita as minhas crianças em Guiné-Bissau. Visita as minhas crianças em Moçambique. Pai, olha para cada criança do mundo, para minhas sobrinhas e meus sobrinhos. Olha para minhas netinhas, Pai. Olha pelos sem-abrigo, Senhor, pelos órfãos, pelos famintos, pelos esquecidos, pelas viúvas, Senhor. Em nome de Jesus, pelos idosos abandonados, pelos que não têm quem ore por eles. Pai, eu oro por aqueles, Pai, que se tornaram assassinos, Pai. Que o Espírito Santo toque o coração deles, que haja arrependimentos, Pai. A Tua palavra diz em Gálatas 5:3, e servi-vos uns aos outros pelo amor. Então desperta em nós um coração disposto a servir, não apenas com palavras, mas com atitudes, Senhor. Não apenas quando todos veem, quando todos estão vendo, mas também quando ninguém vê, Pai, em nome de Jesus. Nós também oramos por aqueles que ainda não conhecem Jesus, que eles descubram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que o Evangelho alcance corações endurecidos, que pessoas perdidas encontrem salvação e que casas inteiras sejam visitadas pelo Teu amor. E Senhor, nós reconhecemos, Tu és amor, mas também Tu és santo e justo. Ensina-nos a servir sem orgulho, sem vaidade, sem competição. Senhor, sem buscar aplausos de ninguém, sem reconhecimentos, porque tudo tem de Ti, tudo é para Ti, tudo deve glorificar o Teu santo nome. Renova também a nossa mente, tira de nós pensamentos de incapacidade, de comparação, de inferioridade, de cansaço, Senhor, espiritual. E que ninguém diga, eu não sirvo por nada. Que ninguém pense, Deus não pode me usar. Que ninguém enterre o dom que recebeu, porque o Senhor encheu Bezalel para construir
também pode nos encher para cumprir aquilo que nos confiou. Hoje nós entregamos este dia nas tuas mãos, que nossas mãos sirvam, que nossas palavras edifiquem, que nossos passos obedecem, que nosso coração permaneça humilde e que a nossa vida glorifique a Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? O desafio de dia hoje, se pergunte: Senhor, qual o dom o Senhor colocou em mim que eu ainda não estou usando para servir? Depois faça uma atitude concreta, ajude alguém, ore por alguém, encoraje alguém ou sirva em silêncio. E a Gólida Celeste hoje, que nem todo chamado está no púlpito, gente. Às vezes Deus derrama o Espírito Santo sobre mãos simples para realizar uma obra santa. Pegou a chave? Se esta palavra falou ao teu coração, inscreve-te no canal, ative as notificações e compartilhe esta oração com alguém que precisa estender a mão e entender que também foi chamado para servir. Que o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, te dê a paz. Que tua casa, teus filhos, tua família, assim como os meus, os propósitos sejam cobertos pela presença de Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe grande e poderosamente. Seguimos juntos e seguimos 100% com Jesus. E não esqueça, o Espírito Santo também capacita para servir. Medita nessa palavra de Êxodo 31, de 1 a 6. Deus vai falar fortemente com você.